Bom, boa tarde a todo mundo, né, aos que estão aqui presentes, aos que depois vão assistir no YouTube, em particular ao Anderson Nakano, a Beatriz Sorrentino Marques. Né? Vamos fazer o lançamento de mais um livro lançado pela Ciência Estúdia. A gente tem, nos últimos anos, publicado vários livros e falar um pouquinho, a gente tem 3 coleções. Publicava antes textos, livros de História e Filosofia da Ciência e da Tecnologia, depois a gente ampliou, temos mais 2 coleções, uma de domínio público, que são textos clássicos, que a gente traduz, e também temos uma coleção, que é a de Epistemologia e Filosofia Analítica, no qual esse livro que estamos lançando hoje, um livro clássico, né, Intenção, da Elizabeth Anscombe, que foi uma das principais filósofas inglesas do século passado, foi discípula do Wittgenstein. Ela foi responsável pela primeira edição dos textos, né, do póstumos do Wittgenstein. Ela editou diversos livros. No certo sentido, hoje essas edições estão superadas, porque a gente tem todos os manuscritos, né? Mas, de qualquer maneira, o trabalho dela, o legado deixado pelo Wittgenstein foi muito importante. Né? Por exemplo, até hoje a gente discute muito sobre a certeza que ela, junto com o von Friedrich, né, o von Wright, que editou texto fundamental na epistemologia até hoje. Né? E no Brasil, né, infelizmente, a gente tem poucas traduções dos textos de filosofia, seja os textos mais recentes, mas também os textos clássicos. Né? Recentemente, a gente teve a publicação do Individuals, do Strawson, um pouco antes, do Word and Object, do Klein. Temos muitas obras ainda fundamentais dessa tradição da filosofia, que é a filosofia analítica, que não estão em português. Né? Nós, da Ciência Estúdia, temos procurado colaborar com essa deficiência. Né? Então, por exemplo, a gente já traduziu do Barry Stroud a significação do ceticismo filosófico, traduzimos e publicamos um livro muito bom de introdução ao Tratatus do Wittgenstein, escrito pelo Mauns, né? Uma introdução ao Tratatus, que, embora dos anos 80, ainda é talvez a melhor introdução para um nível na graduação, para ser usado, por exemplo. E agora a gente está traduzindo esse livro, que é de 57, né? Portanto, já um livro bem antigo, e só agora sai a tradução em português. É um livro muito respeitado e bastante conhecido no Brasil, mas conhecido pelos especialistas, e quem trabalha, seja com Wittgenstein, seja em filosofia da ação. Né? Mas são pessoas que podem ler em inglês. Né? O público brasileiro que não lê em inglês ou não é especialista na área, ouve falar desse livro, mas não tem ele acessível às mãos. Né? E agora nós estamos publicando, graças, né, ao Anderson e à Beatriz. O Anderson queria publicar a tradução que ele estava fazendo com a Bia, me procurou e a gente imediatamente encampou essa ideia, saímos atrás dos direitos autorais, né, para a gente, direitos de tradução, né, com quem detém os direitos autorais, que é a filha da Anscombe. Conseguimos e levamos adiante esse projeto, e a gente está muito feliz, então, de lançar o livro. Né? Vou colocar ele aqui, a capa ficou super bonita, a edição está muito bem cuidada. Né? E eu não vou ficar falando muito, porque o mais interessante agora, eu não sou um especialista nesse livro da Anscombe, né? Eu, obviamente, eu li, fiz a revisão, mas não entendo muito do assunto. Eu só posso dizer o seguinte, que quem lê esse livro fica impressionado com a capacidade analítica e argumentativa da Anscombe. É difícil a gente não terminar o livro sentindo que foi uma mente poderosa, que foi capaz de escrever análises tão minuciosas, tão detalhadas, tão persuasivas. Né? E não é à toa que esse livro virou uma obra clássica. Né?
da filosofia analítica. Realmente é um livro que causa impacto, impressiona o leitor pela sua sutileza, profundidade, né? Então, o leitor não pode se enganar achando que é um livro fácil e bonito. Quer dizer, é um livro muito bom, muito profundo, mas que, para a gente entender ele direito, dá um certo trabalho na leitura. E é por isso que eu vou pedir para o Anderson primeiro e depois para a Beatriz falarem um pouco do livro que eles traduziram e apresentar para dar algumas pistas, né, para os nossos ouvintes aqui, para os leitores do livro, né? Então, eu passo a palavra para o Anderson, então. Plínio, eu acho que a ordem era a Beatriz primeiro, depois... Então, vamos primeiro as damas. Aqui, como você fez a tradução e ela fez a revisão da sua tradução, eu segui essa ordem. Mas, então, vamos primeiro com a Bia e depois com o Anderson. Olá, gente, boa tarde. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite para estar aqui hoje. Fico muito feliz em participar do lançamento do livro, assim como fiquei muito feliz quando o Anderson tinha feito a tradução e me convidou para revisar, que confesso que foi, embora o livro seja realmente muito exigente com o leitor, a revisão foi bastante simples, porque a tradução já estava primorosa naquela altura. Então, agradeço por essa oportunidade de participar também no projeto. Eu fiquei de, hoje, talvez, dizer algumas coisas um pouco mais amplas sobre a Anscombe enfim, dar um pouco mais o cenário de quem foi essa filósofa. Embora, é claro, eu vou dizer uma meia dúzia de coisas e vou ficar devendo, porque a Anscombe, na verdade, ela produziu bastante, ela escreveu sobre diversos assuntos, ela foi uma filósofa bastante completa e tinha muitos interesses em filosofia. Na verdade, se a gente olha para os lançamentos recentes, né, o renovado interesse na autora recentemente, como os livros lançados pelo Benjamin Lipscomb e Claire Cumhale e Rachel Weissman, respectivamente, The Women Are Up to Something e Metaphysical Animals, a gente vê que a Anscombe ela tem uma trajetória desde a adolescência, de proximidade com a filosofia, né? Ela, mesmo muito jovem, ela começou a se interessar por teologia e ela discutia bastante questões de filosofia nos escritos dela de adolescente. Então, parece que o interesse dela realmente é bastante inerente, né, à formação dela mesma. E uma das coisas que eu acho interessante notar é que esse é um período em que as mulheres não eram propriamente incentivadas a se aproximarem da filosofia. Inclusive, a formação da Elizabeth Anscombe foi um pouco peculiar, porque ela aprendeu grego e latim ainda quando criança, com a mãe dela, Gertrude Anscombe, que, por sua vez, tinha aprendido excepcionalmente as línguas mortas, mas isso não era o habitual para as mulheres. As mulheres costumavam estudar com governantas, e elas aprendiam francês. E quando iam para a escola, aprendiam história e literatura. E isso afastava elas de cursos que envolvessem filosofia no nível mais avançado, que é o nível universitário. Até mesmo que as mulheres não frequentavam muito a universidade nesse período, né? A Elizabeth Anscombe, ela entrou em Oxford em 1937. E nessa altura, por exemplo, Cambridge não admitia mulheres. Ela estudou em Oxford, ela pôde, então, cursar Mods and Grades, que é a graduação de clássicos na universidade, porque ela dominava grego e latim muito bem, inclusive, e ela graduou no extrato de melhores notas quando ela se formou, né? Então, estava entre os melhores alunos a se formarem naquele curso. Eventualmente, ela foi contratada como tutora dessa mesma universidade. Ela passou alguns anos ainda
nesse papel quando passou a ser professora em Oxford e, eventualmente, mas professora no nível de lecturer, né, que não é uma cadeira completa, como depois ela passou a ser professora em Cambridge, quando ela passou a cadeira que foi do Wittgenstein antes dela. Então, isso é só para dar uma visão geral da formação da Anscombe. Ela era reconhecida por muitos dos que a conheceram jovem como essa presença intelectual forte, desde muito nova. E as suas defesas, por exemplo, da conversão ao catolicismo, ela vinha de família anglicana e ela teve que defender a conversão dela perante a família dela. Mesmo isso, ela já é reconhecido como sendo feito com uma grande capacidade de argumentação. Embora eu acho que muito do que se conhece, do que ela escreveu, esteja ligada à sua produção sobre ações, por exemplo, o Intenção, ela escreveu também sobre filosofia moral. Né? Ela tem um artigo muito famoso, de 1958, que é um dos artigos mais citados do século XX, que chama Modern Moral Philosophy, que provavelmente vem de uma preocupação ainda do tempo da graduação. Ela foi contemporânea na graduação da Iris Murdoch, Mary Midley e Philippa Foot, e é conhecido que elas discutiam muito sobre a filosofia de Oxford no tempo, especialmente a filosofia que se dedicava à ética. Né? Elas percebiam que havia um problema com esse tipo de discussão, porque que elas associavam a análise da linguagem, que vinha desde o Ware, do Austin, e passava pela filosofia moral do Richard Hare. É provável que essas conversas que elas tinham tenham ressoado no trabalho delas ao longo da sua trajetória na filosofia. E o problema que elas percebiam é que essa proposta que vinha do Ware e passava pelo Austin, e que o Hare tinha aceitado, propunha que não há objetividade moral que permita verificar se uma asserção ética é verdadeira ou falsa. Portanto, não é possível fazer asserções objetivas sobre ética. Isso tornou a disciplina da ética uma disciplina considerada menor naquele tempo e com características subjetivas. Esse debate entre as filósofas, então, visava criticar essa posição vigente, mas não só criticar, elas também queriam encontrar uma maneira de resgatar as verdades morais e reaproximar a moral das questões relevantes da vida. Não é, provavelmente, por acaso que esse problema lhes era caro. Elas graduaram ainda durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, é bem provável que elas estivessem interessadas que a filosofia pudesse discutir os horrores da guerra. Seria muito estranho, na verdade, que a ética deixasse essas questões à mercê do subjetivismo. Modern Moral Philosophy, que é esse artigo de 58, a Anscombe trata das teorias da ética mais proeminentes. Por exemplo, as teorias de dever e o consequencialismo. Né? Para ela, deve e precisa são termos que não são sempre morais, como quando se diz que uma máquina precisa de óleo para funcionar bem. Esses termos eles podem ser usados, por exemplo, em relação a um objetivo, né? Nesse caso, o bom funcionamento da máquina. Com a ascensão do cristianismo, esses termos passaram a ser associados a uma concepção legalista, de obrigação e de culpa. E o termo obrigação sobreviveu num sentido moral, sem que tenha permanecido a crença geral na lei divina. E isso, segundo ela, teria esvaziado o conceito de sentido. O conceito sobreviveu, mas fora do contexto do pensamento no qual ele surgiu. E então a Anscombe começa a sugerir que ele poderia ser abandonado. Já o consequencialismo, segundo ela, era uma teoria superficial, incapaz de prescrever condutas. No máximo, o consequencialismo consegue nos dizer aquilo que a gente não deve fazer com que aconteça, né? Não deve deixar que sejam consequências das nossas ações. No entanto, essas avaliações de consequências, elas caíam num subjetivismo,
E as questões sobre obrigação relacionadas às ações também dependiam de uma discussão mais afiada sobre as descrições de ações. Então, nesse artigo, a Anscombe, ela propõe um retorno às virtudes aristotélicas. É isso que ela recomenda. Afinal, a gente poderia até pensar que ter certas virtudes pode ser uma norma para os seres humanos, mas não no sentido de uma lei, mas no sentido aristotélico de ser condizente a um florescimento humano. No entanto, ela se dá conta também de que a gente precisa investigar uma série de coisas antes de chegar nisso. Por exemplo, a própria natureza humana, as ações, né, o que são as ações intencionais, e o que seria esse tal florescimento humano. Claro, a Anscombe ela é mais conhecida pelas suas contribuições para a filosofia da ação. Há ainda quem distinga as filosofias da ação, as teorias sobre a ação, como teorias anscombianas ou davidsonianas, opondo, então, uma perspectiva causalista e não causalista das ações. Esse livro, Intenção, ele inaugurou e deu tom para as discussões contemporâneas sobre ação. Esse foi o primeiro tratado longo sobre ações no pensamento ocidental desde Aristóteles. E deriva das preocupações dela com o que são ações intencionais, quais as descrições relevantes quando a gente pensa em questões de ética. Claro, né? Como eu estou mencionando, essa não é uma posição absoluta, há então a posição anscombiana, né? Os causalistas que seguem o Donald Davidson defendem que explicações de ação, em termos de razões, são um tipo de explicação causal, algo que a Anscombe negaria. E essas razões, elas são concebidas em termos de estados mentais do agente. Já os não causalistas, que herdaram a tradição da Anscombe, tendem a negar que explicações de ações possam ser feitas em termos de explicações causais, e negam, inclusive, que é necessário que haja uma relação causal entre razão e ação. E aí há uma série de desdobramentos em teorias que até hoje são amplamente discutidas em filosofia da ação. Então, teorias não causais, como a de Carl Dennett ou E.J. Lowe, ressoam até hoje. Teorias causais, como a do Robert Kane ou Alfred Milley, fazem oposição, então, a essas propostas não causalistas, e ainda outras teorias que são chamadas de teorias de causação do agente, que propõem que o agente é uma causa sui generis da sua ação. Por exemplo, Timothy O'Connor defende uma posição assim. Mas essas são todas teorias que surgem posteriormente ao início do debate proposto pela Anscombe. Alguns pontos sobre como ela via a ação acho que são bastante predominantes ainda hoje em dia. Por exemplo, a disposição de que as ações têm diferentes descrições, é algo que ela se propõe a explicar ao longo da intenção, né? Então, as ações elas têm diferentes descrições, e isso gera não apenas uma questão de individuação da ação, né? É preciso notar também que as descrições de ação elas são, às vezes, intencionais e, às vezes, não intencionais. Por exemplo, bombear a água, que é um exemplo famosíssimo desse livro, seria uma descrição intencional, e fazer uma sombra com o braço, nesse caso, é uma descrição não intencional do que o agente está fazendo. A Anscombe, ela se recusaria em falar em causas da ação. Ela acharia preferível falar no porquê da ação. Afinal, as causas de um evento podem ser muitas, mas, de um modo geral, a gente pode perguntar por que o agente fez o que fez, né? Fez a ação A, por exemplo. E, para ela, há dois tipos de resposta. Um tipo pergunta como funciona um ser humano e mostra a cadeia causal de eventos que leva à ação. Então, ela está pensando em fatores fisiológicos que levam à produção da ação, como, por exemplo, músculos, nervos, eventos neuronais. E uma outra linha da investigação pretende responder por que o agente fez A, no sentido de buscar um propósito da ação.
Quem responde a essa pergunta desse segundo tipo, apresentam uma resposta que não envolve cadeias causais como eventos cerebrais, crenças e desejos. A Anscombe defende que essa resposta, que tenta colocar eventos mentais em termos de eventos neuronais ou cadeias causais, como, por exemplo, um filósofo da ação causalista poderia tentar, é uma resposta equivocada. Agir para executar uma ação ou agir intencionalmente não mostra uma relação causal entre intenção e ação, segundo ela. A intenção não precisa ser um evento anterior ou simultâneo, separado da ação, né? Muitas vezes, inclusive, ela acredita que a gente age sem ter uma intenção prévia. O que eu acho que é interessante sobre o intenção, que talvez valesse muito a pena mencionar, é que a Anscombe parece oferecer um método, como mencionou o Plínio, é muito detalhista e muito interessante, mas também é bastante inovador. Tem uma autora, que eu não sei se eu vou dizer o nome dela corretamente, mas eu acho que é Naomi Clusterbauer, talvez. Ela escreveu um capítulo de livro que chama Anscombe's Approach to Rational Capacities. Nesse texto, ela tenta defender que a Anscombe está usando um método muito próprio dela para abordar o problema das ações. Embora ela tenha atuado principalmente na filosofia após a virada da linguagem, e, portanto, obviamente, ela sofreu a influência dessa virada, ela não está propondo um método à la Austin, né? A influência central para Anscombe é uma investigação gramatical, no sentido do Wittgenstein, especialmente com a influência das investigações filosóficas, que propõem a análise da gramática dos conceitos. Então, a Anscombe, na verdade, está interessada no conceito de ação intencional que usamos quando falamos dessas ações. Mas antes, é preciso perceber o tópico no qual o conceito se insere. Por isso, ela oferece uma série de exemplos quando ela discute ação intencional, alguns até bastante curiosos. Esse é um ponto legal do texto, ela tem uma escrita bem humorada. As ações, então, elas remetem ao tópico intencional, que nos leva a ter que entender a pergunta por quê. E a resposta dela é dada em termos de razões, né? A causação de eventos, a la Davidson, quando a gente pensa numa ação causada por eventos prévios, permite pensar que há algo comum entre ações intencionais e não intencionais, que se encaixaria numa visão fisicista do mundo. Tanto ações intencionais quanto não intencionais são eventos causados, né? Seria a similaridade entre esses dois tipos de ação. O método, a diferença, no entanto, é que as ações intencionais teriam algo a mais que as ações não intencionais. Elas manteriam uma relação causal com uma intenção, por exemplo. E a definição, então, do que é uma ação teria que mostrar a conexão conceitual entre a intenção e a ação intencional. A Anscombe, contudo, ela rejeita que a definição seja a única maneira de explicar um conceito e propõe um outro método. Ou pelo menos é isso que a Clusterbauer propõe, e eu acho bastante interessante. O método da Anscombe requer atenção às práticas que subjazem ao que nós dizemos, fazemos e pensamos sobre certo tópico, e visa a compreensão de como e de que maneira o conceito existe. Se esse é de fato o caso, embora o método da investigação gramatical do conceito seja distinto da análise do conceito, como Davidson propõe, envolve mesmo assim uma investigação da linguagem, mas visando desvelar as práticas que ali subjazem e a própria estrutura, né, a imagem do mundo que sustenta essas práticas e esse conceito. Não há como, então, separar a parte intencional das ações, quando são ações intencionais, porque o que é uma ação intencional depende da sua descrição, tal como intencional, ou seja, ela tem uma descrição teleológica, né? Falar intencional, então, seria falar uma maneira de descrever eventos,
seria, então, uma maneira de descrever eventos, né? As ações, e não seria, que são as ações, e não seria, então, falar de estados mentais. Então, falar da ação intencional é dizer algo sobre como a gente descreve esses eventos. Ele pode ser descrito teleologicamente. A gente usa o conceito intencional, então, para classificar eventos de uma certa maneira. Eventos que podem ocorrer na forma meio-fim, né? A gente tem uma finalidade com eles. E esse conceito da ação intencional permite que a gente faça essas conexões. Então, é um conceito que nos permite entender as conexões racionais nas nossas práticas. E eu acho que, se a gente pensa que a Anscombe está usando um método mais ou menos nesse sentido, se torna muito interessante e original o que ela está fazendo na intenção. Eu acho que eu já falei muito, então vou encerrar, mas uma outra coisa que eu acho interessante é que, embora a Anscombe pareça muitas vezes uma figura muito avant-garde, porque ela, por exemplo, usava calças na época, ela nunca abandonou o nome dela de solteira, Anscombe, ela nem respondia se chamassem ela pelo sobrenome do marido dela, ela também tinha posições que a gente poderia considerar muito conservadoras, por exemplo, em relação a contraceptivos, a aborto, eutanásia, e ela não apenas emitia opiniões, ela escrevia a respeito, então ela tem também artigos muito interessantes nesse sentido. Eu não vou falar sobre eles, que eu já estourei o tempo, mas ela tem um artigo chamado Embryos and Final Causes, de 1990, em que ela defende por que seria moralmente errado, né, o aborto. E ela tem também um outro, não é propriamente um artigo, mas o manuscrito está publicado, mas é uma palestra que ela proferiu na Alemanha, que chama A Dignidade do Ser Humano, em que ela explica por que essa dignidade que proíbe o aborto, também proíbe o uso de contraceptivos, a inseminação in vitro e a eutanásia. Então, talvez eu quisesse concluir dizendo que ela é uma figura extremamente interessante, que escreveu muitas coisas, que teve um enorme peso para a filosofia e que, acredito, abriu muitas portas para as mulheres profissionais. Muito obrigada pelo convite, e é isso. Muito obrigado, Bia. Agradeço muito essa visão bastante geral e elucidativa da pessoa, um pouco da obra da Anscombe, e eu passo a palavra, então, para o Anderson, né, nosso tradutor, fez uma excelente tradução, a Bia já lembrou, eu acho que eu esqueci de falar isso no começo também, que acho que não só o livro está bem cuidado, mas, sobretudo, a tradução, né, está muito, muito bem feita. Então, Anderson, por favor. Bom, boa tarde a todos. Queria começar com alguns agradecimentos, né? Primeiro, a Bia, que está aqui, teve a paciência de ler a tradução, corrigir os defeitos da tradução, né? E esse mesmo agradecimento eu devo também ao Plínio, que também gentilmente leu a tradução, corrigiu diversos de seus defeitos, né? E, como bônus, né, correu atrás dos direitos autorais do livro, né? Então, muito obrigado a vocês dois, Beatriz e Plínio, né? E eu também agradeço à Associação Ciência Estúdia, né, pelo serviço de editorial, né, de primeiríssima qualidade, né? Penso que os leitores que vão receber ainda o livro em mãos vão ficar satisfeitos com a qualidade do material, né? Bom, eu vou falar um pouco da obra, né? Eu começo então com uma frase do filósofo Robert Brandon sobre o livro da Anscombe, né? Ele diz o seguinte: a intenção é a fonte de onde flui todo o pensamento filosófico subsequente sobre a agência, né? E, de fato, o livro Intenção, que agora a gente tem traduzido para o português, né,
ele é reconhecido como dando início à área da filosofia contemporânea, né, chamada filosofia da ação. Né? Eu não vou falar aqui da recepção do intenção, a Beatriz, a professora Beatriz falou um pouquinho, né? Nessa minha breve fala, então, eu queria descrever um pouco a motivação por trás da escrita desse livro, né? E para isso eu preciso contar para vocês a história de um evento que acabou marcando profundamente o pensamento da Elizabeth Anscombe. Bom, o evento é o seguinte: em 1956, a Universidade de Oxford decidiu ofertar ao ex-presidente dos Estados Unidos, Truman, um título honorífico pelos seus serviços prestados na Segunda Guerra Mundial. Né? Dentre esses serviços, a assinatura do decreto que ordenou o bombardeamento nuclear sobre Hiroshima e Nagasaki. E a Anscombe ficou enfurecidíssima, né, com isso, porque, enfim, para ela o Truman era um assassino em massa. Né? E o ato de assassínio, né, segundo as suas próprias palavras, era uma das piores ações que um ser humano poderia realizar. Né? Aqui talvez seja importante dizer que a Anscombe ela não era contra a guerra per se. Tá? Ela não era uma pacifista. Né? Inclusive, ela vai dizer que o pacifismo é uma doutrina não somente falsa, mas perniciosa. Né? Eu não vou falar um pouco aqui da oposição dela ao pacifismo. Quem tiver interesse, eu recomendo ler o panfleto dela, o On Mr. Truman's Degree. Né? É um panfleto, dentre outras coisas, muito bem humorado, tá? Assim como o Intention também é. Então, quer dizer, por exemplo, ela não via problemas em se atacar numa guerra um alvo militar, né? Mesmo sabendo que estatisticamente, digamos, pessoas inocentes morreriam, né, devido a esse ataque militar. Né? Ela não via problemas nesse caso, porque nesse caso, né, a morte dessas pessoas não era assassínio, e sim um efeito acidental não pretendido pela ação. Né? O que ela condenava era a matança intencional de inocentes, porque isso e só isso era de fato assassínio. Né? Bom, ao tocar nessa distinção, então, entre efeitos intencionais e efeitos acidentais, ainda que antevistos, né, de uma ação, a gente está tocando aqui numa doutrina, num princípio, né, num princípio católico, que é o princípio do duplo efeito. Né? E sobre esse princípio, a Anscombe nos diz que a negação desse princípio causou a corrupção do pensamento não católico, e o abuso desse princípio causou a corrupção do pensamento católico. Então, eu vou falar um pouco desses dois lados. Tá? No caso da negação do princípio, quer dizer, quando você se recusa a fazer a distinção, então, entre efeitos intencionais e efeitos acidentais, ainda que antevistos, ainda que previstos, né, de uma ação, né? Então, no caso da negação desse princípio, ela está pensando aqui, sobretudo, na filosofia moral contemporânea a ela, né, na filosofia moral de Oxford, né, que não vão fazer essa distinção, pelo menos ela achava que essas filosofias não eram capazes de fazer essa distinção. Né? E aqui tem uma história curiosa, né? Ela profere uma palestra em 1957, num programa da BBC, e a palestra se chamava, era uma pergunta: será que a filosofia moral de Oxford corrompe a juventude? E a resposta que ela vai dar é: essa imputação é imerecida, porque
para corromper a juventude, ela deveria ser pior que o espírito da época, mas, na verdade, essa filosofia era feita para concordar perfeitamente com o espírito da época, né? E ela diz que essa filosofia poderia, inclusive, ser chamada de filosofia da lisonja desse espírito. Por outro lado, no caso do abuso do princípio pelo pensamento católico, né, que consistia esse abuso, né? Consistia em, de um lado, então, reconhecer a distinção entre os efeitos intencionais e acidentais de uma ação, né? Mas, de outro lado, conceber esses efeitos intencionais como aqueles produzidos por intenções, e estas sendo, por sua vez, concebidas como atos mentais produzidos pela vontade do agente, né? Então, há aqui sob o pano de fundo da crítica enscombiana, uma ideia clássica, que é a ideia de que a intenção é um ato mental produzido pela vontade do agente, né? E como ela diz no livro A Intenção, esse ato mental, a gente, na prática, era simplesmente uma conversinha que o agente tinha com ele mesmo, né? Dizendo, mais ou menos, o que eu pretendo fazer é tal e tal coisa, né? Bom, aplicando tudo isso ao caso do Truman, né? Quer dizer, uma das justificações usadas para defender o seu ato, né, era o seguinte: o Truman salvou mais vidas do que sacrificou. A sua ação teve um bom resultado, acabou com a guerra, né? Quer dizer, se a gente se nega a traçar uma distinção entre os efeitos intencionais e os meramente previstos de nossas ações, então pode ser mesmo que nossas ações devam ser calculadas de modo a otimizar a soma total das suas consequências, né? Mas isso vai contra o princípio católico de que não se pode fazer o mal, ou não se deve fazer o mal para que daí produza, para que disso resulte num bem, né? Por outro lado, outra justificativa usada para defender o ato do Truman era o de dizer que, embora ele tivesse previsto a morte dos inocentes, né, essa não era a sua intenção. A sua intenção era acabar com a guerra, né? Mas isso, vai dizer a Enscombe, é um abuso do princípio do duplo efeito, né? Abuso que resulta de a gente pensar que a intenção é um ato mental dirigido a uma certa consequência da ação do agente, né? A Enscombe nos conta, no texto War and Murder, né, que, deixa eu citar a passagem aqui, ela diz o seguinte: eu conheci um menino católico que ficou intrigado ao ouvir de seu professor de catolicismo que foi um acidente que as pessoas de Hiroshima e Nagasaki estavam ali para serem mortas, né? E, de fato, por mais absurdo que pareça, tais pensamentos são comuns entre padres que sabem que são proibidos pela lei divina de justificar a morte direta de inocentes, né? Então, tratava-se de um abuso do princípio do duplo efeito, né? Você reconhece a distinção entre consequência intencional e consequência meramente prevista, né, de um lado, mas de outro lado você diz que a intenção era somente uma das consequências a qual você direcionou a sua atenção no momento do ato. Então ela detectou, na base desse abuso do princípio do duplo efeito, uma confusão filosófica sobre o conceito de intenção, né? E ela diz mais ou menos assim: ora,
sob essa confusão, quer dizer, não é proveitoso fazer filosofia moral nessa situação presente, nessa situação de confusão filosófica a respeito de noções psicológicas. A gente precisa, então, primeiro, dissipar essa confusão, a gente precisa, em geral, de uma correta filosofia da psicologia, né? E essa vai ser a primeira das 3 teses anunciadas no Modern Moral Philosophy. Então, aos olhos dela, uma adequada filosofia da psicologia mostraria que é um absurdo um agente fingir que não teve a intenção de fazer aquilo que é um meio para um seu fim. Né? Dizendo isso com outras palavras, a intenção de se obter um fim, ela é transmitida, e aqui transmitida não aos meios indispensavelmente necessários para alcançar esse fim, mas aos meios que o agente efetivamente utilizou, né, para alcançar esse fim. E a sugestão que eu faço de leitura aqui, aquilo que eu considero como chave de leitura para o livro, né, e que é talvez o principal objetivo da Enscombe, né, no livro, é explicar, então, em que consiste esse fenômeno da transmissão da intenção dos fins de um agente para os meios que ele utiliza para obter esse fim. Né? Que tipo de fenômeno é esse da transmissão da intenção dos fins para os meios? Né? Ela logo percebe que essa transmissão não pode ser como vai querer o Davidson, não pode ser uma transmissão causal. Né? Quando ela comenta, anos mais tarde, a respeito da teoria do Davidson, ela vai dizer que a teoria davidsoniana carece de perspicácia, né? Porque, em última instância, a teoria do Davidson acaba por sucumbir devido a um problema que ele mesmo reconhece, né, que é o problema das cadeias causais desviantes. Ao contrário, a Enscombe, seguindo os passos de Wittgenstein, né, ela vai entender esse fenômeno da transmissão da intenção como uma característica lógico-gramatical do conceito mesmo de intenção. Né? Isso, por si só, já torna indigestas certas teorias da intenção que concebem a intenção como um ato mental ou como um estado de consciência. E aqui, talvez, para parafrasear uma passagem do Wittgenstein, a gente pode dizer, a intenção não é um ato mental, um estado de consciência, porque nenhum ato mental, estado de consciência, poderia ter as consequências da intenção. E a estratégia da Enscombe para estudar, então, esse fenômeno, né, o fenômeno da transmissão da intenção dos fins para os meios, vai ser investigar como esse fenômeno se revela nas práticas discursivas relevantes para o conceito de intenção. Né? Por exemplo, nas respostas sinceras que o agente dá à questão por quê, que vão dar razões para que ele tenha agido assim, né? Mas também a Enscombe vai investigar esse fenômeno na forma geral do raciocínio prático, noção que ela revitaliza a partir de um exame dos textos do inventor dessa noção, né? E que também é um de seus mentores intelectuais, o Aristóteles. Então, acho que é isso que eu tenho para falar sobre o texto de maneira geral, tá? Introdutória, bastante breve. Obrigado. Eu que gostaria de te agradecer, Anderson, e a gente tem aí uns 10, 15 minutos para perguntas, conversas. Eu sugiro, que nem o Tiago já levantou a mão, assim, tem uma fila, a gente segue a ordem. Então, Tiago, por favor, você com a palavra. Então, agradeço, puxa, imensamente a Beatriz, o Anderson, né, pelas exposições. Puxa, para mim, que conheço pouco
a Anscombe, a não ser como editora e tradutora do Wittgenstein, mas o trabalho próprio dela até, né, um buraco grande para alguém que trabalha com Wittgenstein. Agradeço muito essas exposições que me motivam muito a ler a Anscombe. Mas eu queria perguntar, então, nesse sentido, por que a escolha do Intenção? Né? Tem ali a coleção de textos dela, porque não uma seleção de ensaios, por que o Intenção, Anderson? Acho que foi você que fez a escolha, né? Ou tem alguma história específica? Então, o livro A Intenção foi o livro praticamente que colocou ela na história da filosofia analítica, né? Antes do Intenção, ela não tinha publicado praticamente nada, né? Nada de relevante, né? Ela não se preocupava muito com isso, né? Depois do Intenção, ela publicou, e aqui é curioso, né? Ela é conhecida pelo livro Intenção. Claro, ela tem uma produção vasta e ampla, né, como mencionou a Bia, mas três produções dessas se destacam, né? Uma é a Intenção, a outra é o Modern Moral Philosophy, que já tem uma tradução para o português, Filosofia Moral Moderna, né? Num livro de traduções sobre a ética nicomaqueia de Aristóteles, organizado, se não me engano, pelo Zingano. E, em terceiro lugar, a introdução que ela faz ao Tratatus Lógico-Filosóficos do Wittgenstein, né? A escolha do Intenção foi, primeiramente, por ser o livro pelo qual ela é reconhecida como uma grande autora do século XX, né? Por ser o livro que, como eu disse, criou uma agenda de problemas, e essa agenda de problemas são tratados por aquilo que hoje nós chamamos de filosofia da ação. Então, ela inaugurou praticamente uma área da filosofia contemporânea. Claro que ela não é a primeira filósofa a tratar da intenção e das ações, né? Mas todas as discussões contemporâneas partem desse livro, né? Para se orientar, né? E seja para responder problemas que o livro deixa supostamente em aberto, né? Seja para se opor a ela, seja para defendê-la, né? Então, trata-se de um livro incontornável para a filosofia da ação contemporânea. Ao passo que a introdução ao Tractatus, embora seja uma introdução excelente, né, e pela época que foi produzida, né, foi a primeira, né, primeiro livro de introdução ao Tractatus é dela, né? Mas hoje a gente talvez já tenha uma ampla variedade de livros introdutórios ao Tractatus, né? Alguns até mesmo um pouco mais penetrantes em relação aos problemas que o Wittgenstein está abordando nessa sua primeira obra, né? Então, basicamente são essas as razões, Thiago, tá bom? Obrigado, Anderson. Obrigado pelos esclarecimentos. Como ninguém se inscreveu, eu vou fazer um comentário e uma pergunta, né? O comentário, assim, o livro sai sem uma introdução. A gente, da associação, nós gostamos de fazer uma introdução ao livro. Mas, na hora de comprar os direitos de tradução, a filha da Anscombe só concedeu o direito de tradução se não houvesse uma introdução, porque ela não queria que as ideias da mãe aparecessem filtradas por alguma interpretação, né, que queria deixar o texto tal como foi escrito para o leitor brasileiro, né?
Então, por isso que sai sem uma introdução. Na verdade, é uma pena, porque uma coisa é um livro escrito num contexto muito diferente do nosso, em que ela pressupunha dos leitores conhecimentos que nós não temos ou que os nossos alunos não têm. Então, infelizmente, a gente não pôde colocar uma introdução para contextualizar e facilitar o acesso para o livro. Esse era o meu comentário que eu queria fazer aqui para deixar um pouco registrado porque que esse livro sai diferente de outros da nossa coleção. E a segunda coisa, acho que é uma pergunta que vale para o Anderson, sobretudo, mas também para a Bia, né? Tirando um pouco o foco do livro, eu queria colocar um pouco o foco na tradução. Como foi traduzir o livro? Qual é a dificuldade, por exemplo, da linguagem? Porque ela faz uma análise da linguagem, né? E, às vezes, o português e o inglês são um pouco diferentes. São línguas muito parecidas, no final das contas, mas há algumas diferenças, né? Então, qual foi a dificuldade maior, por exemplo, qual foi o desafio de fazer essa tradução e colocar em português o pensamento da Anscombe? Você quer falar um pouco, Bia, das nossas reuniões? Não, assim, uma das dificuldades é fazer com o livro dela aquilo que ela pretendeu fazer nas traduções dela das obras do Wittgenstein, que é deixar a obra com uma certa coloquialidade, né, e com uma certa fluência para o leitor em português, né? E se trata de uma obra também quase sem jargão algum, né? Ela mantém essa característica da filosofia do Wittgenstein. Na filosofia do Wittgenstein quase não existe jargão filosófico, né? E esse é o caso aqui também do Intenção. Então, a dificuldade maior foi traduzir do inglês, mas mantendo essa coloquialidade na hora do leitor do nosso leitor, do leitor da nossa língua, no sentido de que ele se sentisse como se estivesse lendo um texto que foi escrito em português, né? É difícil, eu creio não ter conseguido fazer isso perfeitamente, mas essa foi a intenção, né? Por trás aí do trabalho de tradução, né? Então foi um alvo e também foi a maior dificuldade. Eu participei da revisão, né? Então já é um trabalho mais suave. Porque ele ali já está traduzido. Mas acho que, de modo geral, certamente essa coloquialidade, eu acho que o Anderson conseguiu atingir. Eu acho que uma grande dificuldade é, às vezes, até acompanhar alguns aspectos do argumento e deixá-los claros em português, porque algumas palavras a gente não usa da mesma maneira como aparecem no inglês, né? Por exemplo, to intend. Eu lembro que a gente e acho que também no texto, um certo humor no texto que às vezes também a gente fica na dúvida se fica tão claro. Mas eu acho que mais pelo contexto mesmo da obra do que questões de tradução, né? Como o Plínio mencionou, é um contexto distinto. Mas eu acho que são questões sempre de dificuldades clássicas da tradução, né? Posso fazer um comentário, Plínio? Por favor, Tiago.
Não, falar que é sempre um prazer, é quase comovente, né? Eu também traduzo, né? Alguns de vocês sabem, é quase, é sempre um prazer e comovente ver esse tipo de tradução feito com esse grau de amor, né? A palavra é amor mesmo, que é isso, é traduzir, é depois discutir com alguém, é depois, né, passar pela Beatriz, discutir com a Beatriz, depois ainda passa o Plínio, né? Ou seja, é aquela tradução que não tá, né, enfim, a escapa, ela vai além daquilo que está no valor de mercado dela, no valor do preço do livro, não consegue incorporar isso, né? O tempo, esse tempo extra ali, é um tempo que você está fazendo para produzir o melhor que você pode produzir. Bom, a Beatriz eu não conheço bem o Anderson e o Plínio, que tenho certeza do grau de cuidado com que isso foi feito, do grau de atenção para detalhes que fazem toda a diferença. Então, puxa, deixo aqui registrado esse parabéns aí por esse tipo de empreitada. Aqui eu tenho não sei se aparece na tela, mas o Matheus Alves fez um comentário aqui, eu vou ler, né? Ele diz assim: fico muito contente com a publicação da obra em português. A Ciência Estúdia já havia me surpreendido com o Stroud, agora volta a me surpreender com a Anscombe. Parabéns a todos envolvidos. A gente tem feito esse esforço mesmo, de publicar não só os autores brasileiros, em particular aqueles que são associados, né, da associação, membros da associação, mas também projetos de tradução, né, das pessoas ligadas à associação, porque realmente tem uma lacuna muito grande em português, né? E é um trabalho que, com frequência, de tradução, é um trabalho com frequência pouco valorizado aqui no Brasil, poucos gostam de fazer a tradução, e, no entanto, é um trabalho muito necessário, a tradução, e, sobretudo, uma boa tradução, porque os nossos alunos de graduação só vão se interessar e começar a se aprofundar se eles puderem ler já na graduação aqueles assuntos, senão eles se encaminham para outros assuntos, né? E fica um buraco muito grande, né? E a filosofia analítica, ela no Brasil demorou para se solidificar. Eu acho que agora, sim, por isso que surgem algumas traduções, né? Há mais interesse, né? E a gente, lá na Ciência Estúdia, na associação, estamos atentos a esse tipo de trabalho. Não foi por acaso que o Anderson nos procurou, né, com a proposta. E eu acho que a tradução ficou excelente mesmo. Eu também gosto de traduzir, um pouco que nem o Tiago, mas também eu queria aproveitar essa ocasião, esse lançamento, para não falar só do livro, né? Porque parte do lançamento não é o livro só, né? É esse trabalho de tradução tão necessário, tão importante e tão difícil, né? Uma reflexão sobre isso, a importância da tradução, de como traduzir, eu acho que é indispensável para a filosofia brasileira continuar progredindo, crescendo, né? Abrindo o horizonte para certas pessoas aqui que não leem outras línguas, né? Faz parte, né? Sem isso, a filosofia brasileira fica meio rica, né? Então, não sei se alguém já está dando 1 hora, né? Que é mais ou menos o nosso teto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta final, a gente pode fazer, passar um pouquinho só. Mas, se não, vou fazer que nem leilão, dou-lhe uma, dou-lhe duas, né? Dou-lhe três. Então, gostaria de agradecer a todos os presentes, agradecer especialmente a Beatriz e ao Anderson, né, por terem feito esse trabalho muito difícil e ficou muito bem feito, um livro crucial no desenvolvimento da filosofia analítica, e que tanta falta fazia aqui no Brasil, né? Então, agradeço a todos e vejo vocês no próximo lançamento.